Cacá, eu queria que você explicasse para a gente qual é a tua percepção a respeito dessa mudança, que vai ser uma mudança profunda, que o Tribunal Superior Eleitoral vai sofrer agora, né? A presidência, sobretudo, deixará de ser do ministro Alexandre de Moraes e passará para o ministro André Mendonça. Dispensa dizer os predicados do André Mendonça sob o ponto de vista ideológico e como ele chegou ao Supremo Tribunal Federal, e assim, também não vou entrar nesse questionamento, era uma atribuição, uma prerrogativa do antigo presidente nomear quem ele bem entendesse, desde que o Senado aprovasse e cumprisse ali com aquilo que, né, com os requisitos mínimos que a Constituição estabelece. Mas eu queria saber de ti, que tem bastante vivência nesses tribunais superiores, né, eu queria saber de ti o que você espera com essa mudança. A gente parece que já vê alguma coisa aí acontecendo de forma diferente do que era esperado, como foi no caso da última semana, aliás, dessa semana, do começo da semana, o julgamento do senador Saif, né, que acabou, o voto do relator mudou, etc. e tal. Eu queria saber de ti o que você espera dessa mudança no TSE e como isso deve impactar, se é que vai impactar, na tua visão, os processos que correm na corte, sobretudo relacionados aí à extrema-direita. Olha, vai haver um impacto natural, né? O TSE é um tribunal que tem um componente político, até porque julga as questões relativas às eleições, tem um componente político muito forte. Então, assim, nós temos que imaginar que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no momento mais difícil do Brasil recente, que foi no momento da tentativa de golpe, o TSE teve uma importância fundamental. O ministro Luiz Roberto Barroso era presidente do TSE, é um ministro comedido, um liberal, um homem extremamente culto, né, em matéria de costume, do meu ponto de vista, um excelente ministro, mas tenho reflexões a fazer com ele em relação ao direito penal e tal, mas ele foi muito firme na condução do TSE. Tanto é que naquela época, Henrique, aconteceu algo que eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, e no Brasil nunca tinha acontecido. Os 7 ministros do TSE assinaram uma notícia-crime contra o presidente da República, contra o Bolsonaro, que estava fustigando imediatamente, todo dia, com muita virulência, especialmente o Tribunal Eleitoral. Quando eu vi essa notícia, o jornalista me ligou, eu falei, não, acho que você está errado, o tribunal não apresenta notícia-crime, que nunca tinha existido. Mas não, apresentou. Isso também é uma maneira de politizar. A resposta ao fascismo naquele momento foi uma politização necessária, ainda que uma politização baseada na Constituição, seguramente, no direito necessário que nós tínhamos de manter o Estado Democrático de Direito. Agora, como nós avançamos um pouco no enfrentamento, repito, não avançamos como deveria ter avançado. É hora de fazer o relatório dos inquéritos principais, de denunciar Bolsonaro, generais e financiadores, para que a gente possa mudar a página dessa história. O que está acontecendo, na minha visão, Henrique e Miguel, é que enquanto demora, porque a investigação é demorada mesmo, o tempo do Poder Judiciário não é o tempo da imprensa, não é o tempo do cidadão comum que está acompanhando. Em 1 ano e 6 meses, nós temos quase 400 pessoas condenadas pelo Supremo, que é excepcional. Mas nós estamos na expectativa de ter processos contra esses líderes, e tem que ter. Agora, enquanto isso ocorre, claro que há um distensionamento, e é bom que tenha, que o país começa a ter, certo, vai ser distendido ali e aqui algumas pressões grandes, e a regra do TSE é essa mudança de tempos em tempos. O Supremo Tribunal, você entra lá, é até 75 anos de idade. O TSE não, você tem um período X. Então, é natural que essa mudança ocorra. Felizmente, no meu ponto de vista, no momento mais grave, nós tivemos um TSE que fez manter os princípios constitucionais para manter a instituição firme da democracia. Agora, eu concordo com a sua análise, sem também entrar em maiores detalhes, vai haver uma forma de análise um pouco mais, eu diria, mais, não vou dizer que vai ser uma mais leve, não, mas nós já temos 2 ministros ali que já disseram no julgamento criminal no Supremo Tribunal que só condenou por dano, não condenou nos crimes principais contra o Estado Democrático de Direito. Então, essa vai ser uma tendência natural dentro do tribunal. Agora, eu penso que dentro até do que o Miguel perguntou há pouco, na pergunta anterior,
que, no tocante à questão da preservação dos mandatos eletivos, é bom que isso se dê com muita parcimônia. Repito, independentemente se quem está sendo julgado é alguém que eu critique violentamente e sou completamente contrário. Mas vamos ganhar desse povo na política, salvo se tiver elementos muito significativos de abuso de poder econômico ou de corrupção e tal. O TSE tende a ser um tribunal que vai perder essa proeminência política. Por quê? Porque não é correto que tenha uma proeminência política tão grande. Teve no momento de resistência. Quando você está no extremismo de uma tentativa de golpe de Estado, quando você tem um bando de pessoas na rua pedindo o fim do Estado Democrático de Direito e pedindo a ditadura. Quer dizer, o que eles falavam? Eu tenho o direito de liberdade de expressão para pedir a ditadura. Se a ditadura vier, vai acabar a liberdade de expressão. É uma contradição enorme. Então, eu concordo com a sua análise, quase diria preocupação até, mas eu penso que é importante que o TSE vai continuar tendo debates muito interessantes, porque é composto de 6, lá nós somos 7 ministros, 2 que vêm da advocacia, são ministros indicados pelo ministro Alexandre de Moraes, que à época era quem indica é o presidente da República, mas o Tribunal Eleitoral tem uma tradição de que o presidente do tribunal tem uma força muito grande na indicação desses 2 ministros e tal. Então, a composição do TSE é uma composição hoje que eu diria que pode nos surpreender positivamente. Embora, talvez, você tem razão, não tenha aquela força de fazer... Até porque talvez não tenha mais a necessidade de fazer. Entendeu? O ministro Alexandre, aqui honrando todas as minhas homenagens, é o ministro que foi mais importante nesse período da história do Brasil, que realmente, com a coragem, com a competência enorme, conseguiu sustentar a estabilidade democrática. Mas é até bom que ele saia um pouco de cena também. Porque não dá para concentrar tudo nas mãos do Alexandre. Eu até brinco que, por falta de sorte, até o caso da Marielle caiu com ele. Porque poderia ter caído com outro ministro que ali, inexoravelmente essas pessoas seriam responsabilizadas, porque é um crime que chocou o mundo inteiro. Mas caiu com ele. Então, para quem está de fora, Henrique, parece que só existe o ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, é até bom que a gente tenha essa divisão de poderes, e é a regra, é assim que se dá, porque lá é de tanto e tanto tempo, você fica tantos anos, sai e entra outro, aí é uma sequência, você já sabe qual vai ser o próximo ministro. Mas eu confio que nos casos mais graves, especialmente naqueles que diz respeito a 8 de janeiro, nós não teremos nada diferente do que está acontecendo. Até porque, é bom que se diga, acima do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o Supremo Tribunal Federal, porque os processos acabam quando julgados pelo Supremo Tribunal. Muito bem. Caio, agradeço a sua participação, né? Você já ficou bastante tempo com a gente aqui, não quero abusar aí da sua boa vontade. Quer fazer algum comentário final? Não, eu quero dizer que é muito interessante notar, porque eu, nos últimos tempos, tenho levado a preocupação para grupos que faço parte da necessidade de nós discutirmos que já é hora do Supremo, do Poder Judiciário, parar de ter tanto protagonismo. Claro, tem que continuar tendo, porque nós vivemos ainda em momentos... Mas é muito interessante ver que a sua fala, Miguel, e a fala do Henrique, elas vêm demonstrando também uma preocupação com essa reflexão. Eu acho que o Judiciário cumpre ainda um papel fundamental. Vai cumprir a vida inteira, mas cumpriu com muita proeminência durante a resistência à tentativa de ditadura, mas eu já estou louco para começar a criticar o Alexandre, começar a criticar o Supremo Tribunal. Eu já não aguento mais estar sempre defendendo o Poder Judiciário. Eu acho que a normalidade vai acontecer quando você me chamar aqui e eu vier aqui dizer dos abusos e tal, que é o que eu fiz a vida toda. Obrigado a vocês.